Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, pela TV Tropical, canal 7, também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e também para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre a situação econômica do país, mas com um foco na sua vida, meu amigo, interessa para você. A Folha Economia, de alguns dias atrás, trouxe aqui uma matéria. Olha só, o impostômetro atinge a marca de R$1 trilhão. Isso no dia 29 de junho, já faz alguns dias. E até dia 29, cada brasileiro tinha pago aí R$ 4.980,50 de tributos. Mas ao mesmo tempo que nós estamos pagando tributos, e com detalhe, essa marca de R$1 trilhão foi alcançada este ano 11 dias antes do mesmo período do ano passado. Mas ao mesmo tempo, nós temos aí o desemprego batendo as portas das famílias brasileiras. Também uma matéria de arquivo da Folha de Londrina. Quase 1 milhão de brasileiros ficaram desempregados nos 3 primeiros meses do ano. Já passou de 1 milhão há muito tempo, evidentemente. E você, fazendo um cruzamento perverso, né? Você vê a sua conta de energia subir, né? A conta de energia sobe, o emprego cai. Olha só, aqui matéria de arquivo também, mais uma. Emprego cai pelo segundo mês em Londrina também, a cidade apresentando não é só o Brasil que vai mal. E ao mesmo tempo, a arrecadação sobe, mas o lucro da empresa cai. Para fazer um panorama dessa situação que está o país, mas também focando na nossa região, está aqui conosco o presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina e também presidente do Sindicato das Indústrias Metalmecânicas da região de Londrina, Walter Orsi. Walter, seja muito bem-vindo, ótima noite. Obrigado, boa noite. É um cenário um pouco kafkiano, né? Ou seja, você tem uma situação meio surreal. De um lado a arrecadação subindo, de outro lado as empresas demitindo, a produção caindo. Como que vocês, empresários, estão observando isso? Inclusive, só para fazer aqui mais um alerta, a Associação Comercial publicou uma carta na Folha de Londrina e tenho visto também alguns outdoors na região, chamando a atenção para a gravidade do momento. Como é isso? É bom ter esse momento para a gente esclarecer, porque é muito comum nós vermos as pessoas, quando uma empresa demite funcionários, as pessoas falam, puxa vida, apertou um pouquinho a crise, a primeira coisa que o empresário faz é mandar o trabalhador embora. Nós temos que desmistificar isso. Quem manda o trabalhador embora é esse descompasso da economia. De um lado, como você mesmo colocou, as indústrias produzindo menos e o governo arrecadando mais. Se nós estamos produzindo menos e o governo arrecadando mais, é sinal que ele aumentou a carga de impostos. Aumentando a carga de impostos que está acontecendo no Brasil, e muito pesadamente, fazendo com que os produtos ficam mais caros. O cidadão não vai às compras, não compra, porque onerou. Ele não comprando, vende-se menos. Vendendo-se menos, gera o desemprego. Então nós estamos numa situação muito delicada. Quem causa tudo isso é o descompasso do governo. A energia elétrica, nós estamos falando na área da indústria, mais de 100% de aumento nos últimos 12 meses. Imagina os senhores, uma empresa que paga lá R$50 mil de energia, este ano está pagando 120. 120 mil, 70 mil reais a mais no ano de 2015. Quer dizer, é uma empresa que vai ter muitas dificuldades e com certeza vai começar a demitir trabalhadores. Isso é uma coisa difícil de uma economia, né? Uma economia brasileira fala em recessão. Nós não temos credibilidade nos governos hoje. É um dos grandes problemas de uma economia que você não acredita. Quer dizer, a cada dia você tem o Congresso se reunindo para aumentar a taxa disso, taxa daquilo. Agora vão onerar novamente a folha de pagamento. Aí as pessoas falam assim, não, é de 1,5%, vai para 2,5%. A quem pagava 2,5% da folha de pagamento, agora vai pagar 4%. Senhores, é quase o dobro do que pagava. Quase 100% de aumento de impostos.
também na folha de pagamento. Então, é aumento em cascata de um monte de impostos, como você colocou, R$ 1 trilhão de aumento de arrecadação de impostos. 11 dias menos que o ano anterior, quer dizer, aumentou a carga tributária esse ano e o Brasil produzindo menos. Infelizmente, eu fico, como empresário e como liderança que sou, tanto da CIL como do Sindimetal, nós estamos muito preocupados. Mandamos carta ao governador do estado, nos posicionamos com o governo federal, colocamos o outdoor, nós estamos gritando, nós estamos chamando a atenção dos nossos governantes, porque nós empresários fazemos o nosso papel, que é gerar emprego, gerar impostos, produzir, melhorar a economia do país, mas nós precisamos de um parceiro que ajude. E hoje o governo está atrapalhando e muito. Aliás, só fazendo eco nessa colocação do presidente Walter Orsi, eu mostrei para você, minha amiga, alguns dias atrás, a questão da revisão da tarifa da Sanepar. Paranaense pode ter terceiro aumento da água este ano, né? A chamada revisão extraordinária, que também foi caderno da Folha Economia. E recebemos um release da assessoria de imprensa da Sanepar, dizendo que esse pedido de aumento da companhia, pedindo para o Instituto das Águas um novo aumento de tarifa para o consumidor, deve-se ao aumento da energia elétrica que aciona as bombas que bombeia a água para todo o estado do Paraná, em todas as cidades. Ou seja, a Sanepar diz que não consegue fazer frente a esse aumento da energia. Ao mesmo tempo, nós tivemos a conta de energia represada no ano de eleição, né? Tanto a nível federal como a nível estadual, para que os nossos eleitos, os nossos o governador e também a presidente, pudessem ter aí uma campanha mais tranquila. E também, já que falamos disso, o combustível também teve esse aumento represado. A conta chegou salgada, presidente? Você vê, além de chegar salgada, como você colocou, quem lembra, todo mundo lembra, quando a presidente da República, a nossa presidente, disse na televisão que, além de abaixar os 20% da energia, nós teríamos a energia mais barata do mundo e nós não teríamos problema de racionamento, de aumento de energia, nada. Isso menos de um ano atrás. Menos de um ano atrás, o nosso mandatário nacional, nossa presidente, Dilma, foi à televisão e falou isso. Quer dizer, é aquilo que se colocou, estava próximo das eleições. Quer dizer, nós não podemos viver, nós temos que ter credibilidade, nós não podemos viver nessa enganação que o povo brasileiro está enfrentando hoje. Tanto é, por isso é um dos indicadores, que é uma presidente com os menores índices de satisfação do país. Nós nunca tivemos um presidente com menos de 2 dígitos. Nós estamos falando de 9% de aceitação. Mas é porque isso é fruto do desmando da economia. Quer dizer, sente nós empresários. Hoje o trabalhador, quando você fala, a Sanepar aumentou a água porque aumentou a energia. E o trabalhador que está aumentando a energia, nós empresários, não podemos repassar para eles um aumento digno. Né? Hoje se fala em correção de INPC. Acabou os aumentos reais. As empresas não têm rentabilidade, elas precisam aumentar a rentabilidade. Mas elas não podem virar uma Sanepar que corrige, porque a Copel aumentou porque teve uma deflação, né? Agora estamos ligados às termoelétricas, estamos óleo diesel, né? Então todo mundo do governo repassa. O desmando do governo federal fez agora um monte de aumento de cascata de impostos. Quer dizer, os governantes repassam custo para nós empresários, que por sua vez repassamos para o consumidor brasileiro, e quem paga a conta é o consumidor brasileiro, sabe com o quê? Perdendo o emprego. Essa é a triste realidade desse momento que nós estamos vivendo. Então, por isso que eu te falo, é muito interessante dar essa publicidade, porque o empresário, ele nada mais é que o intermediário. Ele atende a necessidade do governo e a necessidade da economia. Geramos a empresa. Se a economia não vai bem, não tem emprego. O governo tem que ser parceiro de fazer um país competitivo, com infraestrutura, tratamento diferenciado. Nós não precisamos ser melhor que os outros países. O que nós não podemos ser, o que estamos sendo, pior que outros países. A maior carga tributária do mundo. A maior taxa de imposto, de juro do mundo. Um dos países que dão o menor retorno na saúde, na educação, tendo a maior carga tributária do mundo. Aonde está isso? Está no desgoverno. É o custo de uma máquina ineficiente, que nós empresários não conseguimos mais, e quem paga é o trabalhador perdendo o emprego. Essa é uma situação que precisamos rever urgentemente, até porque até onde nós vamos chegar? Essa é uma boa pergunta. E, aliás, eu vou perguntar para o presidente Orsi também, depois do nosso intervalo, o seguinte: o empresário também perde emprego, minha amiga?
que você acha, né? Claro que o pessoal lá das grandes construtoras que estão envolvidas na Lava Jato, isso aí é outra história. Mas o cidadão que é empresário, tem uma pequena empresa aqui na região de Londrina, ou na região de Maringá, ou em Cianorte, ou lá em Camorão, se ele não consegue mais vender, se aumentou a energia, a água, ele usava isso como insumo e o produto dele fica praticamente inviável, e ele tem que fechar a empresa, ele pode perder emprego daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução! Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate nesta noite aqui, nessa noite de domingo, conversando com o presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina e também presidente do Sindicato da Indústria Metalúrgica, Metalmecânica da região de Londrina, Walter Orsi. Eu provoquei um pouquinho o presidente, ele falava para você, meu amigo, que o preço a se pagar pelo mau governo ou pela economia ruim é o emprego do trabalhador, mas eu provoquei um pouquinho. Nós temos aí uma geração de micro e pequenos empresários, ou chamados empreendedores, né? Muita gente que, ou por opção, ou por falta de opção de mercado, acabou migrando para a sua empresa e conseguiu até muitas vezes um grande sucesso nessa área. No momento de crise, o que acontece? Também o mercado para essas pessoas também fica ruim, às vezes já tem um ou outro funcionário que acaba sendo demitido, mas se o negócio bambear as pernas, como dizia o caboclo, o trabalho, o emprego do próprio empresário está em risco. E aí é mais um que fica fora do mercado de trabalho e mais uma empresa que morre. Essa pergunta sua é interessante, até porque eu já fui presidente da micro e pequena empresa do Paraná. E um dos grandes problemas, quando um trabalhador perde o emprego, realmente é triste, né? Mas ele provavelmente tem 10, 20, 50 opções. Ele pode mudar até de ramo. Puxa, eu era metalúrgico, vou trabalhar na panificação, ou vou trabalhar em outro setor. Mas o pequeno empresário, ou empresário de uma empresa, quando ele quebra, é uma frustração profissional. E quando ele quebra, tem um outro risco. Muitas vezes ele está levando algumas economias
da mãe, da mulher, ou dele, ou pondo a casa dele em risco, ele foi lá, viabilizou, ele pega um patrimônio e começa uma atividade. Se acontecer a frustração dele, da empresa quebrar, é muito, muito mais grave. Até porque ele, quando ele quebra, ele perde o emprego, não é só o emprego. Muitas vezes ele perdeu aquele patrimônio que ele pegou, o dinheiro que ele foi buscar num banco. Outra coisa, os passivos que ele tem. O trabalhador, quando é dispensado, ele tem um fundo de garantia para levar com ele, tem um seguro-desemprego por alguns dias, e existem muitas portas outras que ele pode abrir. O empresário, quando ele fecha, ele perde a economia, muitas vezes ele tem outros compromissos que tem que continuar pagando, fica endividado e gera frustração. A frustração de não ter sido bem sucedido. Aí eu pergunto, aonde ele vai achar outra empresa? Provavelmente ele não vai encontrar outra empresa. Então é muito delicado, nós não podemos criar essa frustração empresarial. Essas pessoas que se dispõem a ser empresário, é aquelas pessoas que querem gerar emprego. Aquela pessoa que chega no seu país e fala aqui, ó, eu me coloco à disposição de ser empresário, vou gerar emprego, vou gerar riqueza para o meu país, vou gerar impostos. Porque gerando impostos ele ajuda a saúde, ele ajuda a educação. Então essas pessoas, elas têm que ser realmente estender tapete vermelho para o empreendedor. São pessoas que vão correr altíssimo risco. E nesse momento, quando o empresário fecha as portas, tem que analisar que com eles, algumas pessoas vão ser desempregadas, as famílias com certeza vão perder seu patrimônio, é um desgaste muito grande. Então a frustração empresarial precisava ser tratado com muito carinho, por isso que o governo tem que ser muito sério com o empresário. Nós não podemos ter surpresa, desmando, tem que ser aquela... Qual é o grande pensamento dos países quando vão visitar o Brasil? Segurança jurídica. Aquele país tem segurança jurídica? Aquele país muda de lei de um dia para o outro? Porque quando isso acontece, desestabiliza uma empresa. E é o que nós vivemos hoje. Então o empresário muitas vezes quebrou, pô, ele é ineficiente, não. Ele pensava numa coisa e o governo desenhou outra. E aí ele quebra, frustra, gera todo esse descontentamento, né? Por culpa de quem? Do empresário, não. Muitas vezes ele tomou, se preparou, se capacitou, né? Pegou dinheiro emprestado, acredita no projeto, mas vem esses desmandos governamentais e quebra a empresa. Então, olha, o trabalhador que perde o emprego é muito triste, mas quando o empresário perde o emprego dele, fecha a firma, tem outras pessoas que vão chorar junto. É muito triste esse momento. Eu falo isso, minha amiga. Eu conversei com um amigo, recentemente, um amigo aqui da região, que tem uma transportadora, né? E ele falou para mim, Luiz César, o que eu juntei em 30 anos de trabalho, eu perdi em 5 anos. E particularmente nos últimos 2 anos eu estou perdendo. O que sobrou de caminhão está parado, porque se eu colocar para rodar, eu estou perdendo dinheiro. Eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo a família, porque a mulher não quer saber que eu não tenho mais dinheiro. É esse cenário que você acabou traçando. Walter, o que é pior? Nós podemos viver, eu não gosto de ser pessimista, mas assim, me assusta muito o cenário, e quando os empresários vêm, como a CIL está vindo, chamar atenção para o fato, a gente tem que realmente refletir. Nós podemos viver um período onde vai ter, de um lado, o desemprego do trabalhador e também o fechamento de empresas, ou seja, um cenário parecido com o que nós vivemos nos anos 80 no país? Olha, eu também queria ser que nem você, otimista, né? Mas a gente recebe algumas informações e você vê, nós tivemos um momento de baixa produção. Vamos pegar o exemplo das montadoras. As montadoras querem mais de 30% da produção dos automóveis. Mandaram gente embora? Muito pouco. Por quê? Porque estão constantemente colocando o trabalhador em férias, né? Férias por quê? Porque tem poucas vendas, não tem onde pôr mais carro, então fazem férias. E este momento das férias, o que vai acontecer? Vão voltar de férias, né? Daqui 20 dias voltam de férias. Elas acabam. Acabam as férias e vai fazer o quê? Não tem lugar, não pode produzir carro porque não tem lugar de pôr. Essa é a minha preocupação, é que nós começarmos as dispensas, né? O desemprego começar a ser acentuado. Então, essa possibilidade, infelizmente, pode acontecer. Acentuar o desemprego, né? Acentuando o desemprego, consequentemente, vai vir o fechamento das empresas. Essa é a pior situação de qualquer economia mundial. Porque se perde o emprego, fecha a empresa, gera menos impostos. Gerando menos impostos, como o governo vai cuidar da saúde? Porque o cidadão que está desempregado ele vai ter problema de saúde.
ele vai no hospital. E o governo vai estar pagando o médico? Mas quem paga o médico? É o imposto. O imposto de quem? Que gerou no trabalhador. É tudo uma questão em cadeia. Nós vivemos nos últimos anos recorde de arrecadação, agora estamos no inverso. Então você podia fazer o que estava tudo certo, porque com dinheiro no bolso, tudo dá certo. Sem dinheiro, o que está acontecendo hoje, aumenta os impostos, tudo bem, pode aumentar os impostos, mas chega um ponto que as empresas não aguentam, fecham. E quem fecha a porta não paga mais imposto. Então o momento é muito delicado. Eu queria dizer que para você, que a gente como empresário tem que ser otimista, né? Esperando uma situação. Mas o que nós temos que ter é o seguinte, estarmos nos profissionalizando, sermos responsáveis nas nossas despesas, buscarmos a melhor alternativa possível, porque nós vivemos num mundo competitivo. A minha empresa vai permanecer, né, ali com meus funcionários, tudo, se eu for mais eficiente do meu concorrente. O trabalhador vai garantir o emprego se ele for melhor que o amigo dele de trabalho. Então isso, num ponto, é um momento de reflexão. O mundo vive assim, os melhores sempre serão privilegiados. Então é o mundo da competição. O momento é delicado, o Brasil passa por isso, e eu sinceramente espero que a gente possa ter tempos melhores. Mas os sinais dizem que nós vamos ter que ainda amargar mais alguns meses para reencontrar o crescimento nesse país. Há quem diga que 2015 é um ano perdido. Para a gente encerrar esse bate-papo, quero agradecer demais a presença do presidente da CIL e também do Sindimetal, Walter Orsi, aqui no nosso Pauta em Debate. É possível que esse período passe e 2016 a gente consiga sorrir um pouco mais, ou nós estamos fadados aí a um período longo de recessão? Eu vejo que 2015 realmente já está comprometido, né? Há quem diga que 2016 uma parte também já está comprometido. Eu diria que o Brasil, infelizmente, uma economia que houve esse desarranjo, a economia tem que sofrer. É triste, nós temos que sofrer para nos reorganizarmos novamente. Então 2015 está complicado, 2016 vai ser um ano também difícil, né? Muito difícil. Mas nós temos que infelizmente temos que passar por isso. Para reconstruir esse país, nós não podemos mais ver que a corrupção que nós estamos vivendo, os desmandos que nós estamos vivendo. Governabilidade é um assunto sério, como são nos outros países. E o Brasil tem que abraçar isso, só assim nós vamos gerar o desenvolvimento tão almejado por nós brasileiros. Muito obrigado pela entrevista, uma ótima noite. Obrigado, Luiz. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só e já volto. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva pra onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização
E ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Pois é, minha amiga, eu estou aqui pensando aqui com meus botões, né, na entrevista que nós tivemos agora com o presidente da Associação Comercial de Londrina, Walter Orsi, e as informações que vêm do meio empresarial para você. É claro que no país todo mundo fala, não, é pessimismo, né? Quando as empresas começam a dar sinais que estão saturadas, que não aguentam mais pagar a carga de tributos, de impostos que está acontecendo no país, e não aguentam mais pagar porque não estão vendendo mais. Porque a questão é a seguinte, vamos pegar essa caneta aqui, ó, tá? Eu paguei, sei lá, R$3 na Tipografia Avenida lá em Cambé. Mas se eu chegar e falar assim, eu não vou mais usar uma caneta de R$3, eu vou usar uma caneta de R$1. Então essa fábrica que fabrica essa caneta vai deixar de vender essa caneta para mim. Se uma série de pessoas que utilizam essa caneta acabam não conseguindo comprar mais de R$3 e migram para usar uma caneta de R$1, essa fábrica vai ter que pegar essa linha de produção e paralisar ou diminuir. Alguém vai perder o emprego lá na fábrica. E não adianta o governo falar para a fábrica, vocês têm bastante lucro, paguem mais imposto. Ele não consegue repassar o custo da energia, por exemplo, para essa caneta, porque eu não vou pagar mais 3, eu vou pagar 4. E aí falam, não, pagava 3, pagar 4, não, eu vou comprar essa daqui que custa R$1. É mais ou menos assim, grosso modo, que acontece a economia. E como que o governo está se virando, tanto o governo do estado como o governo federal? Repassando para a tarifa. Quando o governo repassa para a tarifa, né, para a sua conta, ele está migrando a arrecadação que ele tinha no ICMS da empresa para o ICMS da tarifa pública, ou seja, você paga a conta duas vezes, com o desemprego de um lado e com tarifas mais caras, pagando a conta da ineficiência dos nossos governos. Uma boa noite para você, espero ter contribuído na formação da sua opinião. Tudo de bom na sua vida, obrigado pela audiência e uma ótima semana. Tchau. Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.